Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um simulado das terças-feiras aqui da T2. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar aqui sobre noções de economia and finanças. Mas antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Habitualmente, às terças-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no YouTube ao vivo ao ponto da gente poder interagir. Tem aqui um aplicativo que a gente usa para colher seus feedbacks, mas, excepcionalmente, nessa terça-feira, dia 26 de outubro e na próxima terça-feira, que é feriado, né, dia 2 de novembro, eu não poderei estar ao vivo aqui. Então, o que você está vendo é uma gravação, embora seja entregue para você em modo de estreia, tá bom? Mas aqui eu espero que a gente consiga aproveitar o máximo que a gente puder para que você possa não só responder bem as questões que eu trouxe, mas também entender bastante sobre o assunto que nós vamos discutir aqui, combinado? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, que eu já trouxe aqui uma perguntinha, mas aí eu tenho que mudar os trem tudo aqui, para que eu coloque aqui na tela e a gente vá direto ao ponto. E lembra, se você é novo ou nova no canal, se inscreve aqui, tá bem? Para que você não perca nenhum vídeo nosso. Tem vídeo às terças, tem vídeo às quintas, tem vídeo às sextas, tem vídeo sábado. E, aliás, diga-se de passagem, esse tema que a gente vai tratar aqui, que é um tema sobre economia, é um tema que eu vou postar um vídeo amanhã, inclusive, para falar sobre a mudança da taxa Selic, porque hoje, terça-feira, tá tendo reunião do Copom. Tá tendo não, né? Teve reunião do Copom, né? E amanhã tem mais uma reunião do Copom para decidir a meta da Selic. Quero saber qual que é a sua aposta. Você acha que a Selic sobe, se a Selic cai? Se sobe, sobe quanto? Coloca já aqui no chat pra gente ver, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta tá relacionado com o assunto que tá quente aí, ó. Um aumento na meta da taxa Selic tende a... Olha só, então eu já vou fazer um spoiler, que não é nenhuma novidade, tá? Amanhã o Copom vai sim subir a taxa Selic. E amanhã tem vídeo no canal analisando o tamanho da alta, né? Estava precificado em 1% na última reunião, mas dados os acontecimentos econômicos da semana passada, pode ser que essa história mude. Eu quero ver amanhã o que você acha a respeito disso, tá bom? Então vamos lá, o aumento na meta da taxa Selic tende a aumentar o PIB projetado. 2. Aumentar o IGPM e diminuir o IPCA. 3. Diminuir a PETAX. Ou 4. Aumentar a PETAX. Bom, vamos lá, vamos por partes. Quando a gente tem um aumento na taxa Selic, na meta da taxa Selic, o que na prática acontece é que aumenta a taxa de todos os outros investimentos, certo? Porque a meta da taxa Selic, ela está relacionada com todas as outras taxas, não só de investimento, mas também de empréstimos e tudo mais. E veja bem, se há um aumento em todas as outras taxas de investimentos, então significa dizer que nesse cenário, quem investe na renda fixa, quem investe em títulos públicos, por exemplo, passa a ganhar mais, certo? De retorno. E aí eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, se a gente está pagando mais nos nossos investimentos, a gente aumenta ou a gente diminui a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro? Coloca aqui no chat, tá? Que eu quero saber. Aumenta ou diminui a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro? A resposta é aumenta, certo? Porque investidores estrangeiros vão olhar e falar, opa, agora aquele país lá estava pagando 6,15, agora está pagando aí 7,5, vamos embora para lá. Sai correndo para lá. Ou seja, quando a gente aumenta a taxa Selic, que é ruim, tá? Elevar a taxa Selic é ruim, porque deixa o custo do dinheiro mais caro. Mas dentro desse cenário a gente pode olhar para a gente saber qual que é a resposta correta. Se eu aumento a taxa Selic, eu estou atraindo mais capital. Se eu estou atraindo mais capital, então é correto dizer que está entrando mais dinheiro no Brasil, mais dinheiro vindo do exterior. Se está entrando mais dinheiro do Brasil, faz sentido que esses investidores eles vão precisar ofertar os seus dólares aqui. Se eles vão precisar ofertar os seus dólares aqui para comprar real, faz sentido que aumenta a oferta do dólar e aumenta a demanda por real, certo?
ou seja, o preço do real tende a subir em relação ao dólar. Em outras palavras, o que vai acontecer é diminuir a taxa de câmbio. Se diminuir a taxa de câmbio, nós estamos falando que diminui a Petax aqui, ó. Portanto, a alternativa C é a correta, tá bom? Um aumento na taxa Selic tende a diminuir a Petax, tende a, beleza? Então pode ser que, inclusive, a gente possa observar isso, né? Com a elevação da taxa Selic prevista para amanhã, a gente pode sentir aí uma certa redução no câmbio, embora, dado todo o cenário econômico e fiscal, eu não acho que seja algo tão relevante para o câmbio neste momento. Mas, em linhas gerais, quando a gente tem um aumento da Selic, a gente tende a ter uma diminuição da Petax, tá bom? Vamos ver por que as outras estão erradas. A alternativa A fala assim, ó, aumentar o PIB projetado. Tá errado. Por quê? Veja bem, se eu estou aumentando a taxa Selic, eu estou deixando tecnicamente o dinheiro mais caro. Se eu estou deixando o dinheiro mais caro, o que na prática acontece aqui é o seguinte: menos pessoas vão tomar dinheiro para consumir e menos empresas vão tomar dinheiro para investir, certo? Quando eu digo tomar, eu estou falando tomar crédito. E se menos pessoas vão consumir, lembra lá da composição do PIB? Ó, composição do PIB é consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial, certo? Se eu estou dizendo que menos pessoas vão consumir e menos empresas vão investir, então eu estou dizendo que essas duas variáveis aqui vão diminuir. Se essas duas variáveis vão diminuir, não tem como a gente dizer que haverá um aumento no PIB projetado. Em tese, há uma redução do PIB projetado, tá bem? Depois a alternativa B fala assim, ó, aumentar o IGPM e diminuir o IPCA. Não faz o menor sentido isso aqui, certo? Por quê? Os dois são indicadores de inflação, tanto o IGPM quanto o IPCA. Como que um vai aumentar e o outro vai diminuir? Não faz sentido. É verdade que uma elevação na taxa Selic tende a diminuir a inflação, porque tem menos pessoas consumindo. Mas se tende a diminuir a inflação, tende a diminuir o IPCA e tende a diminuir o IGPM também, tá bom? Por isso, a alternativa B, a alternativa B também está errada. E a alternativa D está errada justamente porque ela é o contrário do que eu expliquei em relação a diminuir a Petax, tá? Então não faz sentido a gente até perder tempo explicando isso, porque eu expliquei o porquê diminui a Petax, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta, olha que interessante. Se, num determinado período, as remessas de lucros, juros, royalties, seguros, viagens internacionais são menores do que os valores recebidos do exterior nessas mesmas categorias. O país terá, olha só, o que a gente está falando aqui é da nossa balança de pagamentos. Importante dizer que balança de pagamentos não é um tema que cai na CPA 10, tá bom? Cai só na CPA 20. E para você que chegou agora e está vendo esse vídeo na estreia, eu quero dizer para você que esse vídeo eu não estou ao vivo, tá? É uma gravação que eu estou entregando no modo estreia, tá? Eu e a minha equipe, a gente está só assistindo o chat. Por uma questão de agenda, eu não posso estar aqui ao vivo, tá bem? Aliás, na próxima terça-feira, que é feriado, também será assim. E depois a gente volta para o nosso modelão de ao vivo lá, com interação no aplicativo e tudo mais, tá bom? Então, voltando, é importante dizer que balança de pagamentos não cai na CPA 10, só na CPA 20, na CEA, na Ancord e outras certificações. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que remessa de lucro, juros, royalties, seguros, viagens internacionais são menores do que os valores recebidos. Então, a gente, ó, mandou menos dinheiro do que recebeu, então a gente recebeu mais. Se a gente recebeu mais, então nós temos um quê? Um superávit, certo? Então essa nossa balança que nós estamos analisando foi superavitária, porque nós recebemos mais. Agora, isso aqui é balança comercial? Não é balança comercial, né? Porque a gente não está vendendo um produto, certo? Então, alternativa deixa eu já colocar aqui, ó, balança comercial e balança comercial está errado. Então, só nos sobra a alternativa B e a alternativa C, déficit na balança de serviços e
superávit na balança de serviços. Se eu expliquei aqui que nós ficamos superavitário porque nós recebemos mais do que nós enviamos, então é um superávit na balança de serviços. Matou, tá? Balança comercial é se a gente estivesse vendendo ou comprando o produto lá para fora, tá bom? Vendendo lá para fora e comprando lá de fora. Tudo bem? Olha só, um tema bastante atual. A inflação é, alternativa A, aumento contínuo no nível geral de preços, ocasionando perda do poder aquisitivo da moeda. Alternativa perfeita, né? Não tem nem o que falar. A gente vai analisar ela com mais calma, mas vamos ler as demais. Alternativa B, aumento contínuo no nível geral de preços. Sim, isso é inflação, mas ela continua dizendo o seguinte, ó, ocasionando a elevação do poder aquisitivo da moeda. Não faz sentido. Você está sentindo isso na pele agora, né? Quanto é que tá a gasolina aí na tua cidade? Coloca aí no chat pra gente ver. Quero saber quanto é que tá a gasolina aí na tua cidade. Quanto é que tá a conta de luz? Então, aumento contínuo no nível geral de preços. Isso é inflação. A gente está dizendo que quando tem inflação aumenta o poder aquisitivo da moeda? Não, você está comprando menos gasolina com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha. Então não faz sentido dizer que aumenta o poder aquisitivo, que eleva o poder aquisitivo. Na verdade, diminui o poder aquisitivo, tem perda do poder de compra, tá bom? Alternativa B errada. A C, pequena elevação dos preços sem ocasionar perda do poder aquisitivo da moeda. Não. Pode até ser que seja uma pequena elevação nos preços quando a gente tem uma inflação pequena, pode ser, mas ainda assim ocasiona perda do poder aquisitivo de compra da moeda quando a gente está falando poder aquisitivo de compra, não, né? Perda do poder aquisitivo ou perda do poder de compra da moeda quando a gente está falando de inflação. Então essa está errada. E a D, ó, um declínio acelerado de preços, ocasionando perda do poder aquisitivo. Quando a gente tem um declínio, a gente tem uma coisa que a gente chama de deflação. Aí sim, se eu tenho deflação, aí eu não tenho perda do poder de compra, eu tenho um aumento do poder de compra, porque as coisas ficaram em média mais baratas. Mas isso não é inflação, isso é deflação, por isso está errado. Olha a alternativa A, aumento contínuo no nível geral de preços, é o que nós estamos passando agora, ocasionando perda do poder aquisitivo. É isso aí, você passa a comprar menos coisas com a mesma quantidade de moeda, tá bem? Em caso de elevação da taxa flutuante de câmbio sem intervenção do Banco Central, é de se esperar que haja elevação da taxa flutuante do câmbio. Então vamos lá. Vamos deixar essa taxa do câmbio flutuante e vamos elevar ela aqui. Vamos pensar assim, no dia que nós estamos vendo esse vídeo, o câmbio, o dólar, está aproximadamente aí, ó, 5,70 mais ou menos, né? Meu Deus, como tá caro o dólar. Então, o dólar, para cada $1, eu preciso de R$ 5,70. Veja, se há uma elevação da taxa flutuante, ou seja, se esse 5,70 vai para cá, ó, R$6, por exemplo. Será que isso vai acontecer ainda esse ano? Meu Deus, hein? Onde será que a gente vai parar? Mas veja, se acontece isso, o que que teve? Teve uma elevação. Se teve uma elevação, o que que aconteceu? Faz sentido que agora a gente precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar? Se eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar, faz sentido para você que, neste caso, o meu realzinho está desvalorizado? Se o meu realzinho está desvalorizado, então é de se esperar que haja o quê? Uma desvalorização da moeda local, porque eu elevei a taxa de câmbio flutuante. Quando ele fala sem intervenção do Banco Central, é porque o Banco Central ele tem, através das suas políticas cambiais, como intervir nesse mercado, para fazer com que este mercado eventualmente derrube o preço do câmbio, tá? O Banco Central pode fazer isso operando no mercado cambial junto dos dealers, tá? Mas a questão está dizendo, olha, o Banco Central não colocou a mão, a taxa simplesmente subiu. Então, olha só, se não tem intervenção do Banco Central, a única coisa que a gente pode esperar é a desvalorização da moeda local, tá bom? Agora, se tem intervenção do Banco Central, como que o Banco Central vai intervir nesse mercado? Ele pode intervir nesse mercado, entre outras formas,
queimando as suas reservas internacionais, ou seja, usando o que ele tem de reserva internacional para tentar dar uma contida no câmbio. Por quê? Se o dólar está subindo muito, o que significa é que está todo mundo querendo comprar dólar, certo? Então o que o Banco Central faz? Opa, a galera está querendo comprar dólar e o preço está disparando? Então eu, Banco Central, que não sou bobo nem nada, vou sair vendendo dólar aí no mercado para dar uma contida nesse preço. Essa é a intervenção que o Banco Central faz. E se ele faz isso, ele vai tirar esse dólar da onde? Não, não é da onde esse lugar que você pensou não, viu? Olha, ele está tirando das reservas internacionais, tudo bem? Então, se ele faz a intervenção, aí nós teríamos, se tem intervenção, aí nesse caso teria diminuição das reservas internacionais. Mas como não tem intervenção, como eu já expliquei, ocorre a desvalorização da moeda local, tá bem? Vamos lá, para mais uma pergunta. O investidor quer se proteger contra os efeitos da inflação. Para tal, ele deverá investir em títulos que oferecem rentabilidade atrelada, obviamente, à inflação. Porque se ele quer se proteger contra os efeitos da inflação, veja, qualquer produto de investimento que pague para o investidor, que tenha como indexador a inflação, ele sempre vai pagar inflação mais alguma coisa. Que coisa é essa? Não sei, depende do que estiver sendo negociado no mercado, tá bem? Então vamos lá, para que você possa entender. Sempre quando você investe em um título de inflação, vou pegar aqui como exemplo o IPCA, tá? Você quer receber só a variação da inflação quando você investe seu dinheiro? Não, né? Ah, mas peraí. Deixa eu entender. Eu vou deixar de consumir hoje, pegar o meu dinheiro que eu podia consumir, tomar cachaça, tudo. Não vou fazer isso. Vou guardar para que lá na frente eu ganhe o quê? Nada? Eu só vou poder consumir a mesma coisa que eu consumia hoje? Não, eu quero ganhar a inflação mais alguma coisa. É por isso que os títulos de inflação sempre vão pagar aqui, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Exemplo, tá? O que significa, dentro disso que eu escrevi, é que se a inflação, se o IPCA for de 10%, esse título vai pagar 10% mais 5% ao ano. Ah não, a inflação não foi de 10, Thiago. A inflação foi de 1000% ao ano. Não tem problema, ele vai pagar 1000% mais 5%. Então ele sempre vai pagar acima da inflação. Num cenário desse aqui, de extrema inflação, acaba não fazendo sentido esse tipo de investimento, né? Porque você vai ganhar 5%, mas aí vai vir o imposto de renda, enfim. Mas o que eu estou querendo demonstrar é que quando você investe em um título de inflação, ele vai pagar para você aquele índice que você investiu, mais uma taxa pré-fixada. Portanto, se você quer se proteger contra os efeitos da inflação, a única forma que você tem de fazer isso é, investindo em títulos de inflação, que aqui nessa questão está o IPCA, mas se tivesse o IGPM também, estaria correto, tá bem? Então, por isso, a alternativa correta B, IPCA. A alternativa A fala dólar. Não, a verdade é que o dólar ele tende a se valorizar sempre no longo prazo, mas o objetivo dele não é proteger você contra a inflação, tá bem? Pode ser que a inflação nossa seja maior do que a elevação do dólar. A taxa Selic é um mecanismo de controle de inflação, é verdade. Mas agora, nesse exato momento que a gente está gravando, que você está vendo esse vídeo, quando eu estou gravando, né? Porque como eu falei já nesse vídeo, amanhã tem decisão do Copom e amanhã a taxa Selic vai subir, ponto. Mas agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós temos uma Selic de 6,15, tá? E uma inflação acumulada de 10 e alguma coisa. Então veja, não está fazendo sentido. A Selic está abaixo da inflação acumulada, tá? Então não é correto dizer nem Selic nem CDI, já que o CDI ele anda exatamente igual à taxa Selic, certo? Portanto, alternativa correta A. B, IPCA. Olha só, mais uma pergunta. Uma desvalorização do real frente ao dólar norte-americano favorece a... Essa aqui é o seguinte. Se você tiver algum carioca aí, coloca no chat, quero saber se tem algum carioca aí. Porque é o seguinte, eu gosto de brincar com isso para ajudar você. Porque eu estava conversando com um aluno que é do Rio de Janeiro esses dias,
E aí a gente estava falando sobre desvalorização do real e exportação. Aí eu falei, ô Carioca, fala pra mim aí, desvalorização. Aí ele falou assim, desvalorização. Agora fala pra mim, exportação. Aí ele falou, exportação. Tô fazendo essa brincadeira idiota aqui pra você fixar, que eu quero que você lembre, ó. A desvalorização do real favorece a exportação. Desvalorização, exportação, tá bom? Eu sou péssimo para imitar sotaque aqui, tá? Mas, ó, desvalorização, exportação. A desvalorização do real sempre vai favorecer a exportação. Agora, neste exato momento que nós estamos vivendo, o dólar está lá em cima. Isso é bom ou ruim para os exportadores? Isso é bom para o exportador, porque ele vende lá fora e ele recebe mais dinheiro por isso, tá bom? Então, vamos lá. Caneta, aqui ó, tá importação e aqui tá importação, errado. Agora vamos ler as duas, ó. Alternativa A, exportação. Em vista da estabilização de preços dos bens importados. E alternativa C, em vista da queda de preço em dólar do produto exportável. A verdade, essa aqui é a resposta correta, tá? A verdade é que acaba não caindo muito, mas a gente se torna mais competitivo. Porque o preço dos produtos lá fora são oferecidos, são cotados sempre em dólar. Mas ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que eu, Thiago, sou um exportador, tá? E eu tenho um custo de produção, pagar funcionário, impostos, blá blá blá. Eu tenho um custo lá de alguma coisa, seja ela qual for, tá? De R$800. Tudo bem? E aí eu calculo, já sei. Se eu conseguir vender esse meu produto aqui, ó, por R$1.000, eu, Thiago, estou tendo um lucro de R$200. Certo? Certo. Agora a gente vai pensar no seguinte cenário. Opa, já vai. Cenário número 1, tá? Cenário número 1, para cada $1, eu tenho R$4. Opa. Eu tenho R$4. Eita, agora ele resolveu não apagar os trem tudo aqui, ó. Então vamos na raça. Tenho R$4, tá? Então, significa dizer o seguinte, se para cada $1 eu tenho R$4, se eu vender este meu produto aqui por $250, não é isso? É isso aí, eu vendo por $250, $250, opa, é igual a R$1.000. Onde ficou meu cabeção aqui, ó. Então eu vendo por $250, vou receber R$1.000 dentro desse cenário. Agora, vamos supor que nós temos um cenário onde o dólar, para cada $1, eu preciso de R$5, ou seja, uma desvalorização. Então aqui, ó, eu posso vender por $200 e eu vou ter R$1.000. Então veja, nesse cenário houve uma desvalorização do real. Porque houve uma desvalorização do real, eu posso vender o meu produto mais barato em dólar, me torno mais competitivo em relação aos meus concorrentes e recebo os mesmos R$1.000. Por isso que é correto dizer que favorece a exportação em vista da queda do preço do dólar do produto exportável, porque eu posso derrubar o preço do dólar. Na prática, isso não acontece muito, tá? Porque o produto ele é cotado internacionalmente em dólar, mas eu, exportador, eu tenho uma margem maior para negociar com os meus clientes. Falo para os meus clientes lá de fora, não, quanto que o mercado está cobrando aí? Vamos supor, o mercado está cobrando $250. Ah, então tá bom, eu faço um sacrifício e eu vendo para você por $240, por exemplo. Ou seja, vendo ainda mais do que isso aqui. Por isso que a alternativa correta é a C. A desvalorização do real favorece a exportação. Sim, eu sei que eu pareço um ridículo imitando essas coisas. Eu sei, mas eu sei que você vai lembrar disso na hora da prova, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Olha lá, ó, para cálculo do PIB, consideramos... Quando a gente está falando de cálculo do PIB, é bom lembrar que estamos falando de bens e produtos finais, certo? Por quê? Porque quando nós estamos falando do PIB, nós estamos falando de uma coisa chamada de metodologia de valor agregado.
Para eu calcular o quanto que uma nação, quanto que um estado, quanto que uma cidade, enfim, quanto que um país gerou de riqueza. Gerar riqueza é você pegar algo que você tem e agregar valor a isso, né? Ou não pego absolutamente nada e gero valor do nada. Ou seja, se eu tenho terra, o que vale a terra? A terra não vale nada. Ela vale lá o seu valor de estoque, mas ela não está gerando riqueza. Ela passa a gerar riqueza a partir do momento que eu planto nessa terra, ou que eu uso essa terra para alguma outra coisa. Então é importante, a gente tem de separar o que é estoque de riqueza do que é produção de riqueza. Então, Tiago, a terra não vale nada, você falou que a terra não... Você é doido, claro que vale, a terra é caro. Bom, sim, a terra é caro, mas o que eu quero dizer é que a terra, ela é um estoque de riqueza. Ela só gera riqueza quando eu agrego valor a ela. Então, por isso que o PIB, ele não está calculando o quanto que a gente tem, por exemplo, de riquezas naturais. Tem gente que fala assim, não, o Brasil é um país rico, tem não sei quantos minérios de ferro, tem não sei quantas águas, não sei quantas praias, não sei quantos não sei o que. Tá, criatura, isso a gente está falando de estoque, mas não adianta nada ser um país rico se com esse estoque a gente não for capaz de gerar mais riqueza. É isso que eu estou querendo diferenciar. E isso serve inclusive para você, tá? Uma coisa é o patrimônio que você tem, outra coisa é a renda que você tem. Então, assim fica fácil a gente entender. Então, nós estamos falando, alternativa A, as exportações mais mais importação? Não, vamos lá lembrar da fórmula do PIB, Consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. O saldo da balança comercial é exportação menos importação. Exportação menos importação. Alternativa A fala assim, as exportações mais as importações. Está errado, porque eu acabei de explicar aqui que é E menos I. Alternativa B, os bens de serviços. Não, peraí. Os bens de serviços. E os produtos? Não vai entrar aqui não? Os produtos, pai? Os produtos entram, né? Então tá errado. Alternativa C, os bens e serviços deduzidos as exportações. Não, porque quando eu exporto, eu estou trazendo capital para dentro de casa, né? Então não faz sentido. E a alternativa D é a correta, apenas os bens e serviços finais. Vamos supor que eu pego lá uma madeira, tá? E eu uso essa madeira para construir a mesa que eu tô aqui escrevendo em cima dela, aqui mesa de madeira. Então, o que vai entrar pro PIB não é a madeira, mas é o valor da mesa, porque a mesa está sendo utilizada pelo consumidor final, que no caso é esse aqui que vos fala. Então, essa madeira é um bem final, certo? Quando eu exporto aqui no Brasil, então eu exportei soja. Aqui no Brasil, aquela soja não serve para mais nada. Então, aquilo a gente pode considerar que é um produto final para a nossa economia. Sim, é verdade que em outro país, outra pessoa vai pegar aquela soja e vai construir seja lá o que for, certo? Vai fazer óleo de soja, vai fazer ração, sei lá. Mas, para nós, ele é final, porque foi embora, veio o dinheiro e fim. Por isso, sempre bens e serviços finais, tá bem? Olha só, a taxa Selic over expressa a... nós falamos aqui sobre taxa Selic hoje, né? Que inclusive amanhã tem mudança de taxa Selic e eu quero saber se você já deixou no chat quanto que você acha que a taxa vai subir. Vai subir 1%, 1 ponto percentual, 1,25 ou 1,5 pontos percentuais? Coloca aqui no chat, vamos ver quem que vai acertar essa parada, porque amanhã eu trago um vídeo para falar sobre isso. A taxa Selic over expressa a Selic over tá média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreados em títulos públicos federais. Essa aqui é a resposta correta. Por quê? Olha só como é que funciona essa parada. O Copom vai definir a Selic meta. Para que serve a Selic meta? Para nada.
A gente não usa Selic Meta no dia a dia, a gente usa sempre a Selic Over. Aí você vai falar, tá, então pera aí que agora que eu não tô entendendo mais nada. Se não serve para nada, para que tem então? Aí que vem o pulo do gato. Olha só, quando o Copom ele estabelece a Selic Meta, que ele está fazendo isso, inclusive amanhã sai o resultado, já falei isso 1 milhão de vezes, o que na prática ele está dizendo é o seguinte, olha, eu, Banco Central, vou atuar no mercado para que a taxa de juros fique abaixo dessa Selic Meta, porque essa meta representa o máximo que eu estou disposto a pagar. Então, eu, Banco Central, vou operar no mercado para fazer com que a taxa Selic, que é a que verdadeiramente importa, fique abaixo da nossa meta. Ou seja, eu, Banco Central, vou operar no mercado para que a Selic Over fique abaixo da meta. Por isso que eu digo que a gente não usa a meta para nada como referência. Nossa referência é sempre a Selic Over. Porque o Banco Central está operando numa coisa chamada Open Market, que é uma política monetária, inclusive, e, diga-se de passagem, não cai na CPA 10, só na CPA 20, tá? Então, existe essa operação entre instituição financeira, é banco emprestando dinheiro para outro banco, é banco emprestando para o Banco Central, é Banco Central emprestando para outras pessoas, comprando título, e tudo isso está lastreado em títulos públicos federais, ou seja, conta com a garantia dos títulos públicos federais. Então eu sou o Bradescão, comprei título público no passado, o título tá aqui. Vou lá para você que é o Santanderzão e falou, Santanderzão, me empresta um dinheiro aí por hoje que eu preciso fechar meu caixa. Aí você me empresta a grana e eu dou para você esse título e falo, olha, como garantia, toma aí esse título, fica com você. Amanhã eu te devolvo o dinheiro e você me devolve o título. Isso é o lastro, tá bem? Então, sempre que essa operação interbancária tem lastro em título público federal, é daí que nasce uma operação, uma taxa chamada Selic Over, tá bem? Portanto, alternativa correta A. Alternativa B, média ponderada das operações interfinanceiras lastreadas em CDI. Quando é lastreado em CDI, aí eu não tenho a taxa Selic Over, eu tenho a taxa DI, tá bem? Então tá errado aqui. C, meta da taxa de juros básica da economia. Não, a meta da taxa de juros básica da economia não é a Selic Over, é a Selic Meta, tá bem? Por isso está errado. E D, meta da inflação estabelecida para o ano. Não, meta da inflação estabelecida para o ano é o IPCA, certo? Então tá errado. Ó, última perguntinha de hoje para saber se você tá manjando deste Paranauê. Para executar uma política monetária expansionista, uma medida que pode ser adotada pelo Banco Central é... Por que eu falei expansionista? Porque eu quero expandir a economia. Se eu quero expandir a economia, eu quero colocar mais dinheiro, expandir mais dinheiro, sacou? Então o que eu, Banco Central, posso fazer para expandir a economia? Elevar a taxa de redesconto, elevar a Selic, vender títulos públicos federais ou comprar títulos públicos federais? Vamos lá. Vamos pensar uma por uma aqui, vamos ver o que dá certo. Primeiro, elevar a taxa de redesconto. Redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz às instituições financeiras. Se eu, Banco Central, elevo a taxa do redesconto, o que vai acontecer é que essas instituições financeiras vão falar, ei, azedou o pé do frango agora, como é que pode? Para eu tomar dinheiro emprestado do Banco Central, ficou mais caro. E se ficou mais caro, eu não vou lá tomar esse dinheiro do Banco Central, certo? E se eu não vou lá tomar esse dinheiro do Banco Central, eu vou ter menos dinheiro. Se eu tenho menos dinheiro, eu vou emprestar para menos pessoas. Então, elevar a taxa de redesconto não é uma política expansionista, tá? É uma política restritiva. Alternativa B, elevar a taxa Selic, que aliás é o que está acontecendo agora. Vamos lá, elevar a taxa Selic. Vamos pensar aqui comigo. Se a taxa Selic sobe, o que na prática acontece é que as famílias e as empresas vão olhar e falar, subiu a Selic, vai subir o custo do crédito. Azedou o pé do frango de novo, né?
Por quê? Se sobe o custo do crédito, o que na prática acontece é que vai ficar mais caro para a gente tomar esse dinheiro emprestado. E se fica mais caro para a gente tomar esse dinheiro emprestado, a gente vai pensar duas vezes, falar, não vou lá não tomar esse dinheiro emprestado. E se menos pessoas, menos famílias, menos empresas estão tomando crédito, tem menos dinheiro em circulação. Certo? Se tem menos dinheiro em circulação, não é política expansionista, é restritiva. Então, elevar a taxa Selic é uma política restritiva. Agora, vender títulos públicos federais. Importante, o Banco Central pode vender títulos públicos federais no Open Market, não é mesmo? Vamos lá, imagina que eu sou o Banco Central e você é um banco, tá? Um dealer que negocia com o Banco Central. Eu tenho aqui nas minhas mãos títulos públicos, tá? Que foram emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Eu vou vender isso para você. Então aqui está o título, eu te vendo o título. No momento que eu te vendo o título, você precisa pagar por ele. Então você manda o dinheiro para cá. Faz sentido que a partir deste momento, você tem o título, mas você tem menos dinheiro? Se você tem menos dinheiro, faz sentido que você vai emprestar para menos pessoas, já que você é um banco? E se você vai emprestar para menos pessoas, faz sentido que tem menos dinheiro em circulação? Portanto, vender títulos públicos federais é uma política restritiva, não expansionista, porque eu estou restringindo o acesso ao crédito, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado, comprar títulos públicos federais. Vamos ver se é isso mesmo dentro desse nosso exemplo? Mais uma vez, eu sou o Banco Central e você é um banco. Agora, ó, você está com um título na mão. Tá aqui o título. Aqui, ó. Esse é o título que está na sua mão. Eu quero comprar. Então, eu, Banco Central, te mando a grana, plum, e você me manda o título. A partir do momento que eu te mando a grana, você está com mais dinheiro. Se você está com mais dinheiro, você vai emprestar para mais pessoas. Se você vai emprestar para mais pessoas vão consumir, a economia vai girar, e etc, etc, etc. Portanto, comprar títulos públicos federais no Open Market é uma política expansionista, tá bom? Todas as outras é uma política restritiva. Tudo bem? Então, ó, nesse dia, nós comentamos aqui 10 questões que tratam o assunto de economia e umas duas ali sobre finanças, né? Mas é um assunto bastante importante para a tua prova, tá? Quero saber se você curtiu esse material, deixa aqui no chat se você está aqui com a gente na estreia desse vídeo ou não, se você está vendo depois, deixa nos comentários, tá bom? Porque o feedback de vocês é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo para ajudar na sua certificação. Lembrando que esse vídeo foi entregue em modo estreia, portanto uma gravação, tá? Não estou ao vivo. Na próxima terça-feira, dia 2, é um feriado, tá? Feriado nacional, portanto vai ser nesse mesmo formato. Aí quando for no dia 9 de novembro, a gente vai voltar aqui com os conteúdos ao vivaço pra gente dar uma discutida nesse assunto, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui um joinha e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!